Vamos falar desse fenômeno. 1999, Matrix, um filme que reuniu o sonho de uma dupla de irmãos, né, os irmãos Wachowski, agora as irmãs Wachowski, né, em que tem filosofia, em que tem dilemas morais, em que tem questionamentos sociais, em que tem a união do velho com o novo, velhos conceitos com a novidade da tecnologia. Senhores, me digam o impacto que Matrix causou em vocês. Quem gostaria de falar? Então, Matrix foi um filme, né? Eu já existia, né? Que foi em 99, já era um bebê, né? Mas nos anos 2000, Matrix tinha muita influência, sabe? Porque ele era um filme de ação, sabe? Eu vejo Matrix sendo muitas vezes taxado mais como ação do que ficção, sendo que a base do Matrix é mais ficção científica do que ação. Mas a maneira como a ação é dirigida no filme, ela se torna, vamos dizer assim, uma referência. Tanto que muitos filmes, né, pegaram a câmera lenta para colocar em elementos, em cenas de ação, por causa de Matrix. E é um filme que foi, como o Tarso falou, é um filme que tem muita metáfora, muitas analogias, que às vezes podem passar desapercebidas se você está dentro do filme para ver a cena de ação, para ver uma diversão escapista, mas quando você para e para ver o filme, pegar as coisas nas entrelinhas, você consegue ver muitas coisas, sabe? Tem até entrevistas das irmãs Wachowski falando, né, que Matrix tinha muita importância para elas, para o que elas queriam dizer naquela época, e que hoje muitas pessoas tiraram suas interpretações e elas chegaram a falar que era realmente a ideia, que era, no caso, a ideia da transexualidade. Que elas falaram que existe um elemento disso em Matrix, mas que agora as pessoas estão vendo porque era o que eles sentiam naquela época, enquanto eles não tinham feito a transição de gênero. Então é uma coisa muito interessante você ver o filme se moldando, o filme ganhando novos significados, e você entendendo, né, qual era a intenção das diretoras naquela época e todas as analogias. E eu acho que é um filme que também dá para você abrir para outras interpretações também. Então, acho que é um filme que ele está além do que uma simples diversão escapista, mas também um filme que traz também conceitos muito interessantes. Tanto que eles vão trazer o Matrix 4, né, no final desse ano, né, que é o Matrix Ressurreição, parece, que até agora não tem trailer, né? Então acho que já devia ter um trailer desse filme, já que ele vai estrear no final desse ano. Mas vamos esperar que seja um filme bom. Como eu falei, eu acho que Matrix ele é uma obra tão boa, assim, isolada, que eu acho que ele não precisava de sequência, não precisava de um 2, de um 3 e muito menos de um 4. Eu acho que é um filme que termina de uma forma fechada. Mas agora que vai continuar, né, que continue e que seja bom, né, o filme. Mas eu acho que a importância do Matrix foi realmente ele trazer essa ótica dos filmes de ação, sabe? Trazer uma força muito grande dos filmes de ação, que até então, né, no começo dos anos 90, a gente teve Exterminador do Futuro, que é um dos maiores, se não o maior filme de ação já feito. Então, Matrix também tem essa parcela. Eu também vou mencionar o meu filme favorito, porque ele também teve muita importância nos anos 90 e fez muita história, que é Jurassic Park. Então, só fazer uma menção rosa para Jurassic Park, que é o meu filme favorito. Ronaldo Santana, suas impressões quando você viu Matrix pela primeira vez? Esse eu assisti no cinema em 98, 99, na estreia, né? Esse eu consegui. A partir de agora, eu já sou um homenzinho no mundo. Ele foi muito corajoso porque a gente, na época, não estava tendo nenhum boom de filme de ficção científica, por exemplo. Na década de 90, o que estava rolando nos quadrinhos, por exemplo, foi o boom da Vertigo, né? E no cinema, eu acho que isso também se refletia muito. A gente tinha alguns filmes
que vinha falando mais dessa questão mais de anjos, demônios. A gente estava vindo num clima um pouco diferente, tinha as histórias de terror que traziam esses elementos meio vertigo, estava muito mais em alta, né, do que a ficção científica. A ficção científica ficou uma coisa um pouco mais para trás, né, já tinha sido deixado para trás, né. E aí o Matrix ele já pega emprestado alguns conceitos do Neuromancer, que é um livro da década de 80, por exemplo, né? Mas se pegar só alguns conceitos, né? Não é que ele seja uma adaptação, tá? Não é uma adaptação, mas esse conceito da Matrix é um conceito do Neuromancer, né? E o que eu acho que é interessante desse filme é que eles conseguiram pegar elementos que não são populares e conseguiram colocar num filme que pegou um público muito grande. E aí ele vem esse filme, que é um filme de jornada do herói também, como eu já mencionei, ele trabalha essa questão da jornada do herói, né? Que nem o Star Wars, só que ele inova nessa questão do cenário, que é a própria Matrix, né? Esse conceito da Matrix, ele não inova, né? Porque, na verdade, ele traz também esses elementos de filosofia. O pessoal fala filosofia, mas vai um pouco além de filosofia. Tem um quê de ocultismo também nesses conceitos, né? E, ao mesmo tempo, eles fazem referências a um clássico da literatura que é o Alice no País das Maravilhas. Então, assim, você já tem, diferente dos outros filmes, como a gente estava falando, agora a gente chega numa época em que você consegue fazer uns roteiros muito mais complexos, né? Você consegue utilizar o tempo de cena, de tela, para contar muito mais coisas, com muito mais plots, com muito mais reviravoltas, coisas muito mais complicadas. Tanto é que você tem o traidor, você vai tendo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você pega muito de ficção científica, você pega de filosofia, você pega um monte de coisas, mas, ao mesmo tempo, você não se aprofunda demais nisso e você aposta no I Know Kung Fu, sabe? E aí você ainda traz essa inovação tecnológica que, assim, embora não fosse uma novidade, esse recurso já estava sendo utilizado, mas no cinema ele é novidade. E inserido dentro de um contexto que faz todo sentido. A câmera não está girando à toa, não é só para ser legal, é porque o cara está conseguindo ver através da Matrix. Então, essa é a maneira que eles encontraram de nos apresentar isso tudo. E ele é um filme, nesse ponto, ele é como Star Wars Episódio 4, né? Que ele é um filme que ele foi pensado para ser uma obra sozinha. Depois, com o sucesso, você continua a história. Mas se você for ver o Episódio 4 do Star Wars, ele é fechado, né? Ele não tem... Tanto é que ele ganhou esse nome de Episódio 4 depois. Quando ele estreou nos cinemas, ele era Star Wars. Esse negócio de Episódio 4 veio bem depois, né? Matrix, mesma coisa. Ele é fechado em si. Ele é uma obra única. Os outros dois filmes, e agora esse quarto, é só para ganhar dinheiro, cara. A história já foi contada, né, Ronaldo? Sim, já foi contada. E assim, nos outros filmes, aí sim ele entra num pseudocientificismo, sabe? Ele perde essa característica do primeiro, que é te apresentar várias coisas, mas sem se aprofundar em nenhuma delas. Tudo faz sentido, mas só dentro desse contexto. Nos outros, eles tentaram aprofundar, mas eles só ficaram em pseudociência. Não foram muito longe, não. Então, assim, eu nem tenho grandes expectativas com esse filme 4, não, para ser bem sincero. Mas o primeiro, ele realmente é muito importante. E ele, cara, influenciou tudo o que veio depois.